O tenente-coronel acusado de matar a esposa também assediou sexualmente outra policial por cerca de 8 meses. Em uma das mensagens, ele chegou a pedir a mulher em namoro, mesmo estando casado. O oficial da PM, Geraldo Neto, de 53 anos, está preso acusado de feminicídio. Em fevereiro desse ano, a mulher dele, a soldado da PM Gisele Alves, de 32 anos, foi encontrada com um tiro na cabeça dentro do apartamento do casal em São Paulo. E agora a polícia teve acesso a mensagens que ele enviava a essa outra mulher. Hariane Generoso tem a mesma idade e patente que a Gisele tinha. Os prints mostram que o tenente-coronel perseguiu Hariane entre 26 de junho de 2025 e 4 de março de 2026, ou seja, até 2 semanas depois da morte de Gisele. Ele dizia estar pedindo a Deus em oração para que os dois ficassem juntos, que sentia saudade, e mesmo casado com Gisele, Geraldo enviou uma mensagem a Hariane dizendo que se apaixonou por ela desde a primeira vez em que a viu, em 2024. Hariane disse à polícia que em determinado momento ele descobriu o endereço onde ela morava e começou a passar na portaria do prédio. Ele também enviava mensagens dizendo que iria comprar um apartamento no mesmo condomínio em que ela morava. Em um dos prints, Hariane mostra que Gisele tentou seguir o perfil dela no Instagram e diz para Geraldo que a esposa dele também perguntou se ele já tinha tentado alguma coisa com ela. Hariane explica que negou porque não queria confusão, mas pediu para Geraldo parar de entrar em contato com ela, o que ele não fez. Depois da morte de Gisele, Geraldo voltou a mandar mensagens para Hariane, que o confrontou mais uma vez, dizendo que eles nunca tiveram nem nunca teriam nenhum tipo de relacionamento. Foi a própria Hariane que entregou as mensagens à polícia. Em abril, ela fez uma denúncia de assédio sexual e moral, ameaça, perseguição e coação. O caso está sendo investigado pela polícia. E a Justiça determinou que a polícia passe a investigar a morte da policial militar Gisele Alves Santana como feminicídio. Isso aconteceu depois da conclusão dos laudos necroscópicos que mostram que a soldado, além do tiro na cabeça, tinha lesões no rosto e no pescoço provocadas por dedos das mãos e que pode ter desmaiado antes de morrer. A juíza Giovana Cristina Colares determinou que o caso seja redistribuído para uma vara do Tribunal do Júri, atendendo a um pedido feito a partir da natureza do delito investigado. Foi assim que ela escreveu. Nós consultamos algumas autoridades acostumadas a essas mudanças que disseram que isso é um indicativo, Ana, de que o caso deixou de ser um suicídio e passou a ser tratado como feminicídio, que seria olhado em uma outra vara, uma vara comum ou uma vara de garantia, se fosse suicídio. Durante a tarde, nós recebemos a informação de que a polícia deve pedir a prisão do tenente-coronel Gerson Souza Neto. Os investigadores me disseram que montam agora um quebra-cabeça que ganhou 2 peças importantes que confirmaram aquilo que havíamos informado ontem aqui no SP2, é de que no pescoço da soldado Gisele Santana tinha uma marca. Nós tivemos acesso aos 2 laudos dos exames feitos no corpo de Gisele. No primeiro, do dia seguinte à morte, os peritos atestaram que ela morreu por ferimentos decorrentes do disparo de arma de fogo. E também relataram ter encontrado lesões compatíveis com pressão digital, ou seja, dos dedos das mãos. Eram 4 marcas na região da mandíbula e do pescoço. Num segundo laudo, feito no dia 7 de março, após a exumação, a perícia concluiu que havia presença de lesões contundentes por meio de pressão digital e escoriação compatível com estigma ungueal, que são marcas de unha deixadas na pele. Ainda de acordo com o laudo, não foram observadas lesões típicas de defesa. E por último, nós temos imagens do circuito interno do prédio que mostram que 3 policiais militares à paisana estiveram no apartamento do tenente-coronel no mesmo dia do crime, no começo da noite, para limpar o apartamento. A investigação vai apontar se isso interferiu na perícia do local. A defesa do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto ainda não se manifestou sobre o resultado dos laudos. A Secretaria da Segurança Pública informou que segue investigando o caso e que vai preservar detalhes devido ao sigilo judicial. A Polícia Militar de São Paulo publicou hoje um decreto oficializando a aposentadoria do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, preso desde o mês passado pela morte da esposa, a soldado Gisele Alves Santana. Foi do Centro Administrativo da Polícia Militar no Canindé que saiu a ordem. A diretoria de pessoal, que fica no 1º andar, publicou hoje no Diário Oficial uma portaria de inatividade que lista 14 leis, decretos, portarias e pareceres e oficializa a aposentadoria do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto e garante proventos integrais a ele, contando com o tempo de serviço exigido na legislação.
ou seja, um valor proporcional ao tempo de serviço. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o advogado da família da vítima, a soldado Gisele Alves Santana, se disse surpreso com a velocidade em que o benefício foi concedido ao tenente-coronel. Causou espécie a nós a celeridade da corporação em aposentá-lo. Eu tenho notícias que entraram com esse pedido em menos de uma semana e hoje foi publicado no Diário Oficial. Até o mês passado, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto recebeu um salário de mais de R$28 mil brutos, de acordo com o portal da Transparência do Governo do Estado. Agora, aposentado, o tempo de serviço na PM deve garantir a ele um pagamento de cerca de R$21 mil todos os meses. Geraldo Leite Rosa Neto está detido no presídio Romão Gomes desde o dia 18 de março, depois que a Justiça Militar decretou a prisão preventiva dele por feminicídio e fraude processual. Ele é acusado de forjar a morte da esposa, a soldado Gisele, que morreu depois de levar um tiro na cabeça no apartamento onde o casal vivia no Brás, no centro de São Paulo, no dia 18 de fevereiro. O tenente-coronel disse que a esposa tinha se suicidado, mas os peritos da Polícia Civil descobriram várias lacunas na versão dele. Ele agora responde por feminicídio e fraude processual. Os pais de Gisele Alves Santana comentaram a decisão de se aposentar o coronel. Para aposentar ele, foi rápido. Para minha filha, sobrou o caixão e o luto para a família. É muito revoltante, viu? Ver um assassino desse, viu? Ser aposentado, viu? É muito triste para nós. A Secretaria da Segurança Pública informou que o inquérito policial militar está em fase final e será encaminhado ao Judiciário, e que o inquérito da Polícia Civil já foi concluído. Ainda não há data prevista para o julgamento. Por lei, mesmo que o tenente-coronel seja condenado com revogação da patente, ele não perde automaticamente a aposentadoria por se tratar de um benefício previdenciário. Mas, dependendo da gravidade do caso, a Justiça também pode determinar a perda da aposentadoria. O governador Tarcísio de Freitas comentou hoje o caso. Ele vai agora sofrer o processo penal. Nosso desejo é que ele seja condenado e condenado exemplarmente, porque o que ele cometeu foi um crime bárbaro. Então, o que a gente espera é que realmente haja a punição severa, é que ele perca realmente posto, patente, e quando isso acontece é como se ele tivesse morrido para a força. Nós pedimos um posicionamento à Secretaria da Segurança Pública sobre o prazo em que foi concedida a aposentadoria ao tenente-coronel Geraldo Neto, conforme questionamento feito pela defesa da vítima, mas não tivemos retorno até o momento. Mais cedo, a pasta disse que autorizou, a pedido do comando da Polícia Militar, a instauração de um conselho de justificação em relação ao tenente-coronel, que pode resultar em demissão, perda do posto e da patente. A instrução continua a valer mesmo após a transferência do oficial para a reserva. A prisão do tenente-coronel da PM de São Paulo, Geraldo Neto, feita hoje por ordem da Justiça Militar, marca a reviravolta do caso da morte da soldado Gisele Alves Santana, encontrada morta no apartamento onde vivia com o marido aqui na capital. Inicialmente, o caso foi investigado como suicídio ou morte suspeita, mas depois de analisar os laudos periciais, o delegado do caso decidiu indiciar o coronel por feminicídio e fraude processual. No fim da tarde de hoje, a Justiça Comum aceitou a denúncia do Ministério Público e Geraldo Neto agora é oficialmente acusado de ter cometido o crime. O Wallace Lara está acompanhando esse caso desde o início, chega para conversar com a gente. Wallace, boa noite. Wallace, a família de Gisele, teve um papel muito importante nessa reviravolta, não foi? Boa noite, Boni. Boa noite a todos. Sim, Boni, a família de Gisele nunca acreditou na versão contada pelo tenente-coronel, a de que a soldado Gisele teria se suicidado. Vários fatores apontavam nessa direção, de que não teria ocorrido o suicídio, mas sim que dentro daquele apartamento a gente estava diante de um feminicídio, ou agora, como a gente pode observar, também de uma fraude processual, já que praticamente os promotores, tanto da Justiça Militar, da
que acompanham o caso de Justiça Militar, onde teve a prisão decretada primeiramente, como também da Justiça Comum, apontam na mesma direção, a de que ele cometeu um feminicídio. Veja mais detalhes na nossa reportagem. O tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto chegou ao presídio militar Romão Gomes pouco antes das 3 da tarde. Antes, ele prestou depoimento por 2 horas e meia na delegacia responsável pelo caso, no Belenzinho, na zona leste da capital. Ele foi preso pouco depois das 8 da manhã, no apartamento dele em São José dos Campos, no interior do estado, em cumprimento a um pedido de prisão feito pela Justiça Militar. A prisão de Geraldo Neto foi realizada exatamente no dia em que a morte da soldado Gisele Alves Santana, de 32 anos, completa um mês. Ela foi encontrada com um tiro na cabeça no apartamento em que o casal morava, no centro da cidade. O caso, primeiramente registrado como suicídio, passou a ser investigado também como morte suspeita, depois que parentes de Gisele disseram em depoimentos que a policial vivia um relacionamento abusivo com o tenente-coronel da PM. O produtor do SP2, Gabriel Alves, teve acesso ao embasamento do pedido de prisão feito pelo Ministério Público à Justiça Comum. Nele, as promotoras destacam que as trocas de mensagens entre autor e vítima, encontradas no celular do tenente-coronel, apontam para um relacionamento tóxico, violento e com um claro desejo de separação da soldado Gisele, e que Geraldo apresenta comportamento possessivo, controlador, autoritário e matou a vítima de forma covarde, movido por um vil sentimento de posse da vítima, que desejava o divórcio. Em uma das trocas de mensagens, o tenente-coronel diz: "Eu invisto todos os meses R$3.000 de aluguel, R$2.000 de condomínio, R$500 de água e luz, R$500 de gás, fora as coisas que eu compro de mercado, e todas as vezes que nós saímos, eu pago tudo sozinho. E você investe quanto?" O que Gisele responde, deixando claro o desejo de separação. Se você acha que só contribuindo com dinheiro já está fazendo sua parte, ótimo. Mas para mim, não é assim que funciona. Nunca foi assim e não vai ser agora que vai mudar. Por mim, separamos. Essas mensagens foram trocadas em 2 de fevereiro de 2026, poucos dias antes do crime. Em uma nova sequência de mensagens, no dia 6 de fevereiro, Gisele faz críticas ao relacionamento e menciona a agressão um dia antes do envio das mensagens. "Você não me respeita, não sabe conversar. Ontem enfiou a mão na minha cara." 2 dias antes do crime, ele diz ainda: "Eu te trato como todo homem macho alfa trata sua esposa, com amor, carinho, atenção e autoridade de macho alfa provedor. E fêmea beta obediente é submissa, como toda mulher casada deve ser." As representantes do MP justificam a manutenção do caso na Justiça Comum, dizendo que, embora a paciente e a vítima fossem militares à época, nenhum deles estava em serviço e o crime não foi praticado em lugar sujeito à administração militar. Os exames feitos logo depois da morte e também depois da exumação indicaram que Gisele tinha marcas no pescoço e no rosto, provocadas por força exercida pela pressão dos dedos das mãos e marcas de unha na pele. São marcas recentes, por hora a gente não consegue dizer quem fez, mas foram feitas por uma segunda pessoa, obviamente não por ela. A Polícia Técnico-Científica fez 24 laudos periciais para ajudar a Polícia Civil a concluir que Gisele foi assassinada com um tiro na cabeça pelo marido. 2 laudos foram determinantes: a trajetória da bala que atingiu a cabeça e a profundidade dos ferimentos encontrados. Segundo a perícia, o agressor estava atrás de Gisele. Com uma das mãos segurou o rosto dela e com a outra atirou, inviabilizando a possibilidade de defesa da vítima. As investigações também constatou inconsistências significativas quanto à conduta de Geraldo após o disparo da arma até a formalização da ocorrência, o que compromete a credibilidade da sua versão. As provas periciais médico-legais analisadas pela Polícia Técnico-Científica indicam a inviabilidade da hipótese de suicídio, além de apontar indícios de alteração do local do crime. Bom, Wallace, tenente-coronel Geraldo Neto passou por audiência de custódia, né, hoje à tarde. O que a Justiça decidiu, hein, Wallace? Munir, bom, a Justiça Militar, ela homologou o decreto prisional
decretado pelo próprio juiz, que presidiu a audiência de custódia e manteve a competência da Justiça Militar. Isso é um ponto muito importante nesse caso, gente, porque nós temos também uma decisão da Justiça Comum. E é interessante, ao ler as decisões, como cada órgão, cada parte entende isso. Então, quando você lê na Justiça Militar a decisão do juiz, ele diz, olha, havia ali uma relação de comandante e comandado. Então, ele entende que é um caso da Justiça Militar atuar. No caso do feminicídio, fraude processual com certeza, mas no feminicídio é assim que ele justifica, por ele ser tenente-coronel e ela ser uma soldado. Agora, na Justiça Comum, as promotoras que se manifestaram disseram o seguinte, olha, tudo aconteceu num ambiente doméstico, em casa. Então, nada mais correto de que seja julgado na Justiça Comum. É uma discussão longa que a gente vai acompanhar, Burnier. Com certeza, Wallace. Obrigado aí, viu? Olha, em nota, a defesa do tenente-coronel Geraldo Neto disse que entrou com um pedido de liminar junto ao Superior Tribunal de Justiça, pedindo o relaxamento aí do pedido de prisão.